Olá, queridos! Esse é o estudo bíblico da Igreja Batista Pioneira de Santa Helena e a gente tem estudado nessas semanas o Evangelho segundo Marcos e nós estamos aqui no capítulo 11. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, os primeiros 11 versículos, quando nós queremos aqui estudar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você é muito bem-vindo nesse tempo, nos alegramos muito em saber que você está aproveitando esse tempo para estudar a palavra do Senhor, dedicando esse momento da sua vida, esses minutos que a gente tem aqui para estudar a palavra, para nos aprofundarmos um pouquinho nela, para entendermos o que está se passando na vida de Jesus e para aprendermos a confiar e olhar cada vez mais para Jesus como nosso Senhor e Salvador, dependendo constantemente dele e vivendo sempre as nossas vidas à medida que Ele tem nos dado as oportunidades, confiando em Jesus. Quero então fazer a leitura no Evangelho segundo Marcos, esteja aí com a sua Bíblia aberta. Os primeiros 11 versículos é o texto que nós vamos observar hoje. Então, versículo 1 de Marcos 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Até aqui o nosso texto. Nesse texto, nós temos aqui um momento muito importante. Nós estamos aqui na última semana de Jesus. E a semana começa com essa ocasião do primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, com esse momento da entrada triunfal. Vamos começar entendendo algumas coisas. Primeiro, era a hora mais esperada do ministério de Jesus. Jesus estava cumprindo o seu desejo e o seu propósito eterno. Ele veio para morrer e agora estava entrando triunfalmente em Jerusalém, para cumprir esse plano eterno do Pai Celestial. A festa da Páscoa, naquele contexto, que era justamente a semana da festa da Páscoa, era o prazer dos judeus, a alegria dos judeus, mas era também o desespero dos romanos. Porque era a festa para os romanos, era o medo de uma insurreição, de uma revolta, que os judeus poderiam trazer, e por isso os romanos tinham receio em todos os anos, em todas essas ocasiões, na festa da Páscoa. Nessa maior festa pública dos judeus, que Jesus veio então para Jerusalém para morrer. E ele desejou que toda a cidade pudesse ver isso. Como nós estudamos no texto anterior, no contexto da cura do cego de Bartimeu, Jesus estava passando por Jericó, curou esse homem, restaurou sua vida, mas Jesus estava vindo de Jericó, subindo a Jerusalém, mais ou menos aí uns 25 quilômetros de um trecho árduo, de uma estrada difícil, mas as multidões estavam vindo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Na semana passada, no estudo anterior, nós falamos que todos os homens acima de 12 anos tinham por obrigação ir para a festa da Páscoa dos que moravam no raio de 25 quilômetros de Jerusalém. Portanto, o fluxo era muito grande a partir de Jericó até esse contexto, e aqui Jesus então está chegando. O texto começa dizendo no verso 1, quando se aproximaram de Jerusalém, chegando aí a Betfagé e Betânia, que eram vilarejos, cidades próximas
a Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, e aí então nós temos algumas coisas acontecendo. É muito interessante que Jesus fez algumas coisas e falou fora dos olhares da multidão, mas quando chegou o tempo dele vir a Jerusalém para morrer, ele então fez a sua entrada pública em Jerusalém. Ele chamou a atenção aqui das autoridades, dos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei, os líderes religiosos, dos gregos e dos romanos para ele próprio. E aí é muito interessante porque toda a preocupação relacionada à festa trouxe uma outra preocupação. Quem é esse cara, o que ele está fazendo, o que está acontecendo para quem não o conhecia. Para quem já o conhecia, para quem já sabia dos tantos milagres, das tantas vivências de Jesus, opa, sinal de alerta, porque algo está para acontecer. E é interessante que na festa da Páscoa, o grande Cordeiro da Páscoa estava para ser sacrificado. E aqui então nós temos, diante da entrada triunfal do Messias, de Jesus em Jerusalém, três coisas muito importantes para nós entendermos. A primeira delas é a consumação de um propósito eterno. A vinda de Jesus ao mundo, ela foi um plano traçado na eternidade. Não foi algo feito da noite para o dia. Mas Deus, como Pai, enviou ele, o seu Filho, e ele voluntariamente veio a entregar-se. E tudo isso está acontecendo conforme a vontade do Pai, diante daquilo que Jesus estava vivenciando e trazendo como decisão e como oportunidade. Não tem nada de improvisação, não tem nada de surpresa. Ele veio na hora certa, de uma maneira extremamente certeira. E isso é algo muito importante que nós precisamos também ressaltar. A entrada triunfal, esse é a segunda verdade, a entrada triunfal do rei acontece na cidade de Davi. E aqui é muito importante nós entendermos que a entrada de Jesus em Jerusalém foi externamente despretensiosa. Não entrou ali cavalgando num cavalo fogoso ou brandindo uma espada, nem acompanhado de um exército, porque essa era a entrada triunfal. Ele não veio como um conquistador político, mas como o redentor da humanidade. É muito importante nós ressaltarmos que a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi totalmente diferente das entradas triunfais celebradas pelos conquistadores romanos na sua capital, Roma. Lá, quando um general romano ele retornava para Roma, depois de uma grande vitória, aí o contexto de triunfo romano é esse contexto, mas depois dessa grande vitória sobre os inimigos, diante de grandes conquistas, ele vai então marchando num contexto de uma carruagem muito específica, recebido pela multidão, com aromas ali sendo usados para trazer esse perfume. O general vitorioso desfilava nessa carruagem de ouro, e aí os sacerdotes queimavam incenso em sua honra, o povo gritava o seu nome, enquanto que os escravos, os que foram conquistados, os que estavam cativos, eram levados às arenas para lutar como animais selvagens. Era essa a entrada triunfal de um romano. Mas quando nós observamos Jesus Cristo e ele monta num jumentinho, e Jesus aqui não estava dizendo que a sua missão, aliás, Jesus estava justamente dizendo que a sua missão era uma missão de paz e de que o seu reino não era um reino físico, mas era um reino espiritual. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9, que eu vou ler para você, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Zacarias, há muito tempo antes, séculos antes, havia escrito isso. E é muito importante nós ressaltarmos aqui que o fato de Jesus montar num jumentinho definia a natureza do seu reino. O seu reino não haveria de vir com força militar, nem com ostentação carnal, mas apenas
espiritualmente. Não apenas, totalmente espiritualmente, porque isso é algo muito maior do que um reino físico. E os meios espirituais que Jesus estava trazendo eram impossíveis de serem compreendidos se não fossem através da ação do Espírito Santo. É muito importante nós também ressaltarmos aqui que Jesus demonstrou onisciência, conhecimento sobre tudo, sabendo onde estava o jumentinho. Ele não havia ido antes. O texto vai nos dizer que Jesus ele estava vindo, quando chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos dizendo: vão ao povoado que está adiante de vocês. Eles não haviam passado por aquele lugar, Jesus não sabia a localização exata do seu jumentinho, porque não tinha passado ali. Ele sabia, porque isso era um sinal dele como Filho de Deus, a onisciência, o conhecimento sobre todas as coisas. E aí, Jesus sabia onde estava. Mas Jesus também demonstra a autoridade, dando ordens para trazer este jumentinho. E aí vem também o seu domínio sobre o reino animal, porque ele montou num jumentinho que não havia sido amansado. E aquele jumentinho se submeteu a Jesus. Se você um dia tiver a oportunidade, tente montar num animal que não foi amansado. E aí você vai perceber que a queda que você provavelmente vai ter, ela pode vir com alguns hematomas. E nós não vemos Jesus sofrendo uma queda. Nós não vemos um animal aqui tentando se esquivar. O animal se submete a Jesus, porque ele reconhece o poder, a autoridade de Jesus, e Jesus ali age por volta desse animal, fazendo com que esse animal fique manso naquela ocasião, naquele momento, para que Jesus possa ter essa entrada. E é muito importante nós também ressaltarmos, nosso terceiro ponto, que acontece aqui a proclamação pública do Messias. Lembra que no texto anterior, quando Jesus vai purificar o templo, quando Jesus vai curar o cego Bartimeu, ele vai gritar a Jesus em 2 momentos, o texto traz isso: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O reconhecimento de que Jesus era o Messias, mesmo diante de autoridades religiosas que moravam, que estavam se deslocando junto com essa multidão que estava passando ali por Jericó. Mas é interessante que essa revelação, nesse momento seguinte, agora ela se torna ainda mais pública. Porque as pessoas estão dizendo, no verso 9, eles estão ali gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. É interessante que tanto a multidão que estava em Jerusalém, como aqueles que acompanhavam Jesus até a cidade santa, que estavam vindo ali desde o contexto de Jericó, eles proclamavam o Messias com vozes de júbilo. E essa proclamação, ela contém aí 2 verdades. A primeira é porque ela apontou Jesus como o Salvador. Quando a multidão grita Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, a palavra Hosana, ela é um clamor pelo Senhor, ela significa salvar agora, ou então salve, nós suplicamos. É isso que o povo está gritando, está dizendo. Então, quando eles dizem para Jesus, salva-nos, Senhor, eles estão reconhecendo que Jesus é o Salvador. Uma outra questão aqui nessa ocasião dessa proclamação pública é que isso também apontou Jesus como o Rei. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Jesus é o Rei e com ele chegou o seu reino. Os reinos do mundo, eles levantam-se, mas eles caem. Mas o reino de Cristo jamais passará. Essa é a grande verdade que nós precisamos ter nos nossos corações. Jesus é maior do que Davi. Davi inaugurou um reino terreno e temporal, mas o reino de Cristo é celestial e eterno. Com essa saudação, a multidão estava reconhecendo em Jesus o Messias, o que salva o seu povo dos seus pecados. E nós aqui queremos fechar esse texto concluindo, e no próximo estudo a gente vai partir do verso 11, porque Jesus no verso 11 ele vai apenas observar o templo, e ele volta até Betânia com os seus discípulos, e aí no dia seguinte
que é o nosso próximo estudo, Jesus vai purificar o templo ao contexto da figueira seca, e aí também a autoridade de Jesus que vai ser questionada. Mas sobre a entrada triunfal, eu quero fazer algumas pequenas observações. Porque a primeira observação é a seguinte: a mesma multidão, ou boa parte da mesma multidão que saúda Jesus, como nós percebemos, eles no verso 8, muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos, e os que iam adiante dele estavam gritando, saudando Jesus, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Boa parte, ou toda essa multidão, isso aqui no primeiro dia da semana. Porque na sexta-feira é boa parte dessa multidão, se não toda ela, que está gritando: crucifica, crucifica. Como é impressionante nós observarmos o quanto a multidão muda de opinião. Ou o quanto a multidão é vulnerável à opinião de outros. Nós precisamos ter nos nossos corações e na nossa vida uma vida centrada e focada em Jesus e na opinião de Jesus. Nós precisamos ter temor ao Senhor, como no sentido de reverência, de respeito, não o medo das pessoas. E parece que aqui isso é algo que chama atenção. Outra coisa muito importante que precisamos destacar é a autoridade de Jesus sobre o que estava acontecendo, principalmente sobre aquele animal que não era manso. Nós não precisamos e não podemos em nenhum momento duvidar da autoridade de Jesus, do cuidado de Jesus. Jesus nos disse: eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. E essa autoridade, essa mensagem, isso é uma promessa que nós temos, porque o Senhor está conosco. Ele nos dá paz, Ele nos dá certeza, e isto é algo totalmente relevante para as nossas vidas. A entrada triunfal de Jesus, com Jesus sendo ovacionado, faz com que a saída de Jesus de Jerusalém foi através da sua morte, através do caminho quando ele sobe ao Gólgota, naquela sexta-feira. E é muito importante nós olharmos para Jesus, porque o sacrifício de Cristo foi necessário para que eu e você pudéssemos ter vida de verdade. Para que nós pudéssemos conhecer a verdade que nos liberta do pecado. Nós precisamos de Jesus. A entrada triunfal é um primeiro passo, porque nesses próximos dias, a cada dia, Jesus estará vivendo algumas ações importantes e necessárias diante das multidões, diante do templo, mas também com seus discípulos, até chegar o momento da sua morte, mas principalmente da vitória sobre a morte, quando ele ressuscita. A grande pergunta é: você crê nesse Jesus? Você está vivendo com esse Jesus? Você está amando a esse Jesus? Porque isso nos é extremamente relevante e importante. Olhe para Jesus, confie em Jesus e não se apavore com aquilo que acontece ao nosso redor, ao seu redor, mas confie em Jesus totalmente. Quero orar por você nesse momento também. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina a confiarmos em Jesus e a olharmos para Jesus percebendo o Seu poder, a Sua autoridade e perceber que naquele momento da entrada triunfal ele estava vivendo algo como se fosse um rei, porque realmente é. Rei das nossas vidas. Ele veio para trazer um reino celestial. Ele veio para trazer algo muito maior do que um reino terreno, muito maior do que as expectativas das pessoas com relação ao Messias, ao Salvador. Mas a entrada triunfal cumpriu uma profecia. Assim como a palavra do Senhor vai se cumprindo na vida daqueles que temem e confiam no Senhor, que o Senhor nos faça olhar cada vez mais para Jesus, a confiar em Jesus, a temer somente a Jesus, e a buscarmos crescer em Jesus e ter comunhão com Jesus e com os nossos irmãos, e que nós possamos cada vez mais desenvolver uma fé confiante e que teme a Jesus e o tem como Senhor e Salvador. Ó Deus, olhe para nós e nos ensine cada vez mais. É o nosso pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe sua vida e lembre, estude a palavra, releia o texto, ouça novamente e assim você vai estar sendo edificado pela palavra do Senhor. Que Ele continue te abençoando. Amém?